Olá, Cajazeiras, olá, Sertão Paraibano. Fernando Antônio para a TV e Portal Sertão, programa Sertão Alerta, e também para as pessoas que acompanham o trabalho no canal do YouTube, apresentador Fernando Antônio. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Everson, ele que é o comandante do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Cajazeiras. E nós vamos conversar um pouco sobre esse caso que repercute no Brasil e no mundo, a morte da brasileira Juliana Marins, de 24 anos, que morreu exatamente na Indonésia, na trilha para o vulcão Rinjani. Tenente Coronel Everson, um caso que é muito triste porque as imagens que nós vimos, a brasileira, apesar de ter caído daquela altura, mas ainda estava viva, havia movimentos dela e, assim, tudo leva a crer, de forma leiga eu estou dizendo isso, mas queria ouvir o senhor, que houve uma certa negligência por parte das autoridades da Indonésia, exatamente na demora para chegar até a brasileira, ocasionando na sua morte. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos da TV Sertão. Com relação a essa ocorrência, a gente tem várias ocorrências no Corpo de Bombeiros que também a gente atende, e com relação a elas, a grande maioria nós temos procedimentos operacionais padrão, que nós chamamos de POPs. Então, esse procedimento operacional padrão, ele serve exatamente para que a gente saber o que fazer em caso de acontecer o acidente e tal. E assim, eu não sei se nessa situação eles tinham um procedimento operacional padrão para atendimento desse tipo de ocorrência, que eu acho que seria o primeiro ponto a se levantar. Devido às condições, pelo que eu pude observar de informações, condições climáticas, tudo, então tinha uma certa demora. Eu não sei ao certo se eles estavam também com equipamento suficiente para fazer esse resgate, que era algo em torno de 500 metros, 500 metros de cabo, para fazer a amarração, tal, fazer a descida, ancorar tudo para poder içar a pessoa, Então seria um material bem relevante para se ter, E assim, a gente acha que seria algo que eles deveriam ter, mas aí fica para a gente como instituição, fica um pouco difícil a gente ter algum juízo de valor sem ter o conhecimento do procedimento deles, o que é que eles fazem para esse tipo de ocorrência. Mas que o ideal era que eles tivessem um POP, se não tem, para exatamente saber o que fazer, como é um esporte de aventura que tem bastante lá, o pessoal pratica muito, então deveria, na minha opinião, ter exatamente esse tipo de procedimento para evitar exatamente e minimizar os danos e tentar também atender com um tempo de resposta menor possível, O que a gente observa, o que deu para ver, tá certo? Em primeiro lugar, na minha visão, leigo, como disse, eu acho que houve sim uma negligência, porque primeiro, eu acredito que haja um padrão diferente quando você vai salvar uma pessoa que ainda está com vida e quando você vai retirar um corpo, Alguém que realmente já foi dado como morto, que não foi o caso da Juliana. A Juliana estava viva, Ocorre que o que o senhor falou agora há pouco, a coisa foi tão feita de maneira primária que, inclusive o próprio cabo, O próprio cabo que o senhor se refere, esse cabo, eles não tinham a quantidade suficiente para chegar até a jovem. Quer dizer, faltou corda, Então isso mostra realmente de forma primária que foi feito o trabalho. E a gente vive um momento, Tenente Coronel Everson, um momento onde a tecnologia avançou de uma forma gigantesca, Como se sabe que tem uma pessoa ainda com vida e não ter um equipamento, um drone que pudesse levar até aquela pessoa água, alimento, até cobertas devido à situação climática. Entendemos também que a questão de um helicóptero naquele momento não era possível,
porque devido até à questão dos ventos muito fortes, não é qualquer helicóptero que poderia chegar até lá. Mas o senhor não acha que houve negligência por parte das autoridades da Indonésia? Como eu disse, pra gente fica difícil a gente tentar julgá-los, né? Mas assim, o ideal era que eles tivessem um procedimento de operação padrão. Essa situação do cabo, se realmente eles não tinham cabo suficiente, é algo que realmente compromete o atendimento da ocorrência, né? Porque não tem como a gente fazer um resgate de uma vítima precisando de 500 metros de cabo com apenas 100, né? Não tem como você descer 500 metros com 100. É muito, muito perigoso, né? Muito perigoso, que a encosta lá, pelo que eu vi, é muito íngreme e tal, e fica muito difícil de chegar a acessar a vítima, né? Além de acessar, fazer a retirada dela, né? E estado com segurança, né? Outra coisa também que nos deixa até perplexos é que o trabalho foi feito de uma forma que eles começaram a fazer um trabalho e parece que exatamente nessa questão do cabo, que não era suficiente, eles voltaram ao início do trabalho, chegaram a deixar a Juliana lá, né, aguardando amanhecer o outro dia para retomar os trabalhos, quando na verdade num procedimento desse de resgate de pessoa viva, aquela parte que já foi construída para chegar até a vítima, né, a pessoa, não pode haver um regresso, não pode voltar, é dali até chegar lá. E eles não, eles voltaram para depois começar tudo novamente. E no momento desse o tempo é fundamental, não é verdade? Sim, com certeza. O tempo é fundamental. Como eu estava falando, a situação do tempo-resposta é exatamente o tempo que as equipes de socorro levam para sair do local onde estão, para atender a vítima e trazê-la em segurança, né, para o local de atendimento. Vocês, bombeiros militares, isso inclusive no próprio juramento de vocês, obviamente a gente torce que o senhor e sua equipe nunca passem por uma situação como essa, né? Que a gente pensa, isso acontece na Indonésia, mas não, aqui na nossa região é possível acontecer uma situação como essa, de uma pessoa cair de uma determinada altura, né? E passar por essa dificuldade. Mas no juramento de vocês, eu acredito que vocês não abandonariam aquela pessoa, principalmente sabendo que ela estava viva, não abandonariam para voltar ao início do trabalho. Com certeza seria um trabalho feito para chegar até o objetivo, não é isso? Com certeza, com certeza. É o nosso juramento, vidas alheias, riqueza salvar. Então a gente iria evitar todos os recursos possíveis e impossíveis para tentar salvar a vida do cidadão, né? Então não foi, já tivemos várias ocorrências que precisamos agir rapidamente e levar a vítima para o pronto-socorro. Questão de ocorrência de incêndio também, capotamento com vítima presa nas ferragens, que a gente precisa fazer o desencarceramento, que é para tirar as ferragens que estão retendo a vítima no veículo. Então todos esses equipamentos nós temos para exatamente diminuir o tempo-resposta, para que a pessoa que está precisando de socorro, ela possa ser atendida o mais rápido possível. Tenente Coronel Everson, agora eu lhe pergunto, até para a gente finalizar, né? Claro que isso aqui é um ponto de vista do senhor, né? A gente está tentando trazer algo aqui para aprender com esse erro também e não repeti-lo, né? Mas me diga uma coisa, numa situação como essa, que a Juliana Marins chegou a ficar, pode-se dizer que ela estava realmente condenada à morte naquela situação onde ela estava, naquele momento, naquela situação climática, com aquele aparato que havia naquele momento, não tinha o que fazer realmente, ela seria realmente ali, a morte dela não tinha como salvar? Eu acredito que não, mas para a gente fica difícil bater o martelo, né, como diz o ditado, bater o martelo e dizer que não, porque a gente não tem a expertise nem a experiência para atendimento desse tipo de ocorrência, né, que é bem complexa, né, com relação ao atendimento. A gente não tem esses, nós temos no Brasil esporte de aventura, mas para chegar numa situação dessa daí, eu acho que não tive nenhum tipo de informação de que houve
esse tipo de demora, né? Então, para a gente é algo que seria mais rápido o deslocamento e também o atendimento. Só para finalizar, houve algo também que a gente chega a ficar perplexo, que a Juliana, ela foi de certa forma abandonada pelo guia. Um grupo saiu para ir até o objetivo deles. No decorrer do percurso, a Juliana pediu para parar. E o guia, ele simplesmente deu continuidade com parte do grupo e deixou a Juliana para trás, né? Isso aí, eu acredito assim, que foi determinante para o que aconteceu, porque numa situação daquela, de total desconhecimento da trilha, num local onde, pelo que eu li, a trilha daquele vulcão, ela compreendia mais ou menos 1 metro, quer dizer, era muito curto. E a questão da altura, a questão também da própria situação climática, a questão do oxigênio, isso aí chega, de certa forma, a prejudicar a parte mental da pessoa. A pessoa começa a ficar, de certa forma, desorientada ao ponto de chegar a cair, como aconteceu com ela? Como você falou, a situação de lá tem as condições climáticas, pelo que eu percebi, são muito adversas, né? Inclusive a visibilidade, né? A trilha curta, a visibilidade também não era das melhores e fica difícil. O ideal, o correto, seria realmente o guia ter esperado, levado ou até mesmo pedido auxílio para poder fazer a condução dela para o local, para seguir todos juntos, né? Aquele ditado, quem sai junto chega junto, porque ele tem o conhecimento da trilha, ele sabia aonde vai e onde não vai. Então, com a visibilidade curta, qualquer deslize ali é fatal, né? Pisou num local em falso, escorregadio e vai parar lá embaixo. Diante disso, o que é que o senhor recomenda para as pessoas que gostam de esportes radicais, as pessoas que gostam de fazer trilhas, né? O que é que o senhor recomenda como forma de segurança para que caso como esse não venha acontecer aqui na nossa região? Isso, com relação a esse tipo de esporte radical, temos uns equipamentos, né? É vendido equipamento que é de localização. Nós fizemos um curso de salvamento, o SAR 005, foi na cidade de João Pessoa, e lá eles mostraram esse equipamento de localização, que é extremamente importante para quem faz esse tipo de esporte, porque ele é via satélite, emite o sinal, e esse sinal envia para a aeronáutica, para que ela mobilize a equipe SAR, né, de busca e resgate, para fazer a busca e o resgate dessa vítima. Equipamento parecido com o que tem nas aeronaves, quando ela cai e fica perdida, né? Então, o ideal é que a vítima que vá fazer um esporte desse, ela tenha o conhecimento de onde ela está indo, ou alguém que conheça muito bem, toma as precauções devidas, porque tem que estar fisicamente preparado, tem que ter o conhecimento do que vai precisar, ter o equipamento, como eu disse, de localização, até para pedir ajuda, né? Porque se caiu, não pediu ajuda, não tem como a gente saber onde ela está, né? Para fazer o devido resgate, né? A busca e resgate. E isso, procurar ter esse equipamento, né? E ter conhecimento, principalmente, de onde ela está indo fazer esse esporte de aventura. De onde está e com quem está, né? Porque andar com uma pessoa como esse guia lá da Indonésia, que deixou a menina para trás e foi embora com o grupo, ela estava em péssima companhia. Com imagens de Gleison de Souza, reportagem de Fernando Antônio, para a TV e Portal Sertão, programa Sertão Alerta.